Fala, torcedor do Botafogo, tudo bem? O clube acertou a contratação do lateral direito Matheus Ponte, da seleção uruguaia sub-20. O atleta deve chegar ao Brasil em breve para a realização de exames médicos e assinar o contrato com o Glorioso. E no vídeo de hoje, te conto os principais motivos que fizeram com que o clube do Rio de Janeiro superasse a concorrência de outras equipes do futebol europeu e contratasse o atleta. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Para isso, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Recentemente, o uruguaio Matheus Ponte foi vice-campeão sul-americano sub-20, perdendo a final para o Brasil e também campeão do Mundial da categoria. Ele foi titular nos dois torneios. Além disso, ele também é titular do Danúbio, né? É o seu clube lá do futebol uruguaio. Ele já vem se destacando há um certo tempo, não só no Danúbio, mas também na seleção uruguaia. Por conta disso, algumas equipes do futebol europeu, principalmente do futebol italiano, francês e português, sondaram o atleta, né? Tinham demonstrado interesse na contratação do jogador. Aqui na América do Sul, o River Plate também tava com o Ponte no radar e queria contratar o atleta, mas o Botafogo foi lá e trouxe o jogador. Bom, o principal, na verdade, o primeiro motivo é porque ele é um atleta novo, né? E a gente sabe que, principalmente a partir de 2023, o Botafogo está analisando o mercado e contratando atletas mais jovens com preço de revenda. Foi assim com o Segovinha, foi assim com o Diego Hernandes e agora com o Matheus Ponte. E assim, enxerga-se, não apenas dentro do Botafogo, mas dentro do futebol sul-americano, que ele é um lateral de muito potencial. Então, há uma expectativa de que ele possa atingir um certo nível, principalmente no futebol europeu. A gente sabe que o Botafogo hoje é uma visibilidade muito grande, né? O Botafogo, cara, líder do Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, muito provavelmente vai estar na Libertadores na próxima temporada. Então a gente sabe que o Botafogo está voltando aos poucos a ser aquela potência do futebol sul-americano. Claro, passinhos bem curtos, mas a gente sabe que o trabalho está sendo muito bem feito. E o Matheus Ponte é essa contratação, né, pensando numa revenda, né, no futuro. Claro que os valores ainda não foram divulgados, quanto que o Botafogo vai pagar ao Danúbio para contratar o atleta. Fato é que ele tem margem para evolução muito forte, muito pesada, e ele sim pode ser vendido aí ao futebol europeu nas próximas temporadas. Agora vindo para o campo em bola, né, explicando os principais motivos. Bom, analisando exclusivamente o Matheus Ponte no Mundial Sub-20, foi quando eu acompanho o atleta. Claro que a gente tem que ser justo aqui, não vou falar que eu acompanho diariamente o futebol uruguaio, não acompanhei ele no Danúbio, mas um fato, né, uma informação é que ele é titular por lá. Agora, analisando o campo em bola dele no Mundial Sub-20. Titular, como eu havia citado, e assim, o Uruguai atuava mais num 4-4-2, que em alguns momentos fazia uma saída com 3, com um dos volantes entrando no meio dos dois zagueiros para iniciar a construção, e tinha algumas variações, né? Os laterais, o Matheus Ponte, o lateral esquerdo, apoiavam. Então, assim, ele é um cara que defensivamente é uma rocha, cara. Então, pressionando o atacante adversário, ele sempre leva vantagem. Quando o atleta adversário recebe de costas, ele sempre morde, mas não é morder para fazer a falta, é morder para roubar a bola, né? Ele se destacou bastante nisso lá no Mundial. Eu acho que ele tem um bom entendimento dos espaços, né? Então, por exemplo, confira aí no campinho. O Uruguai se defendia com linha de 4, o Botafogo a mesma coisa, né? Então ele conseguia manter uma certa distância com o zagueiro da direita, que na seleção era o Bozelli, e no Botafogo será o Adrielson, para que a bola não entre com uma certa facilidade nem entre ele e o Adrielson, e também nem entre com muita distância para o ponta, né? Que a bola não chegue com muita tranquilidade para o ponta. Então ele consegue manter essa boa distância, ele tem um entendimento dos espaços muito bom, muito forte, e isso é um fator primordial, cara. O futebol europeu, inclusive, preza muito por laterais que tenham essa capacidade. Ele tem uma certa altura também, né? Tem mais de 1,80, então o lateral aí
que entrega bastante força física. Defensivamente é difícil a gente encontrar alguns erros, né, dele. É claro, uma coisa ou outra, ele vai errar alguma tomada de decisão, vai ter algum bote errado, normal, um atleta de 20 anos, então ele ainda tem coisas a aprimorar. Ofensivamente, tá? É um lateral. Ah, esqueci de citar. Defensivamente, ele também é um lateral que gosta não, né? Mas tem uma certa capacidade para defender cruzamentos do lado oposto, né? Então, uma jogada que está acontecendo do lado esquerdo de defesa do Uruguai, e essa bola é cruzada para encontrar o ponta nas costas dele, e ele consegue ter um bom desempenho, seja para cortar, seja para dificultar a subida do atacante adversário, né? Seja para, bom, de fato, colocar essa bola para escanteio ou tirar, afastar da área. Então ele tem isso como um ponto forte e sem dúvida é algo muito bom aí defensivo no jogo dele. Ofensivamente, bom, o Uruguai, como eu havia citado, né, às vezes fazia uma saída com 3 quando estava no campo de ataque e ele dava essa amplitude pelo lado direito, né? Pisava na linha lateral para dar opção. E assim, eu não vi muito ele indo até o fundo para fazer o cruzamento, né? Muita gente falou, cara, no Danúbio ele tem mais liberdade. Bom, enfim, não vou opinar, até porque eu não assisti o atleta no Danúbio. Mas assim, na seleção uruguaia, quando ele participava do ataque, era um pouco mais por dentro, né? Porque em alguns momentos esse volante, de fato, atuava um pouco mais à frente, e aí ele fechava um pouquinho mais por dentro para auxiliar nas construções das jogadas. E aí, vindo para o Botafogo atual, né, se a gente for analisar, quem atua aberto pelo lado direito como ponta é o Júnior Santos, né? Muita gente questiona, inclusive, e ele tá vindo mal mesmo, então pode ser que ele saia do time nos próximos jogos? Pode, mas hoje ele é o titular. Então é um cara que tem força física, que tem um drible, que tem uma explosão, e ele gosta assim de pisar na linha lateral para fazer jogada de mano a mano, de 1 contra 1. E aí o Matheus Ponte seria importante atuando por dentro, né? Para ajudar nas construções e também para não ficar travando ali o Júnior Santos pelo lado direito. Agora, imaginando uma situação com o Segovinha aberto, é um ponta de origem, fato, mas que canhoto, né? Corta bastante por dentro. E aí pode abrir o corredor pro Matheus Ponte, e aí ele pode sim aproveitar esse espaço aí, fazendo a ultrapassagem para fazer o cruzamento. Ele fez algumas vezes isso na seleção uruguaia, mas a maioria das vezes ele atuou um pouquinho mais por dentro. Talvez por característica do atleta do Uruguai que estava atuando daquele lado? Talvez, mas fato é que isso aconteceu bastante. Acho que ele tem bom passe, tem boa visão de jogo, tem uma bola longa muito boa, mas assim, é um moleque que ainda erra muito, né? Tem tomada de decisões ruins, às vezes quando é para ele dar um passe um pouco mais vertical, ele volta o jogo e vice-versa, enfim. Acho que falta um pouco mais de calma para ele, o que é normal da idade. Agora você me pergunta, Vini, você acha que ele chega para ser titular? Acho difícil, gente. Eu acho um atleta muito promissor, que como eu havia citado aqui várias vezes, tem um potencial de evolução enorme, já foi sondado pelo futebol europeu por grandes centros, mas ainda enxergo ele um atleta a ser lapidado, uma grande joia que precisa ser lapidada. E ela vai ter oportunidade, né? Porque o Rafael tá praticamente fora da temporada, teve uma lesão considerada grave. O Di Plácido muito provavelmente vai ser o titular da lateral direita, né? Tá ganhando cada vez mais minutos. E como o Botafogo não tem um reserva para o Di Plácido, o Matheus Ponte foi contratado para isso. Imagino que ele vai ser o reserva do lateral direito argentino. E assim, é um moleque, cara, que lapidado, com calma, com paciência, cara, vai tomar conta da posição aí nos próximos anos, talvez no ano que vem, enfim, não sei. Tem 20 anos, gente. O atleta muito novo, muito mesmo. Dificilmente a gente vê um lateral direito atuando com 20 anos, né? Se a gente for analisar recentemente, eu não consigo lembrar nenhum, né? Talvez o Arnold da Inglaterra, do Liverpool, mas assim, no futebol brasileiro, poucos, né? Então, um moleque, cara, gostei da contratação, muito bom jogador, e sem dúvida é uma grande joia do futebol uruguaio, uma grande promessa que vai ser lapidada e uma ótima aquisição do Botafogo. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o Matheus Ponte. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.